Pela primeira vez, o México adiou suas reuniões de política monetária para que elas aconteçam após as reuniões do Fed. As 4 reuniões de política monetária de 2015 foram adiadas para entre 1 e 4 dias após as reuniões do Fed. Isso significa que o México vai seguir as mudanças da política americana? Minha convidada de hoje é Nathalie Rivet. Nathalie, a taxa de desemprego do México é a mais baixa já registrada. A confiança empresarial divulgada essa semana está mais alta e a confiança do consumidor atingiu uma alta de 94,7. O Banco Central do México está sendo excessivamente cauteloso? Eu acho que o Banxico está atenuando os comentários hawkish que eles fizeram em fevereiro, quando eles sinalizaram que um aumento de taxas preventivo pelo Fed seria possível. E eles, desde então, mantiveram uma posição política bastante neutra, dependente dos dados. Dada a evolução da atividade doméstica, eu não diria que isso é mais cauteloso que o necessário. Afinal, o IPC tem ficado emperrado por volta da meta de 3%, em meio à ausência de pressões inflacionárias, enquanto o crescimento econômico, embora mais forte do que o dos outros mercados emergentes, ainda esteja bem lento. Eu acho que as previsões oficiais do Banco Central no momento são de expansão de 2 a 3% neste ano e 2,5 a 3,5% para o ano que vem, mas elas são mais baixas que as estimativas anteriores. Eu acho que a cada mês que o Banco Central adiar o aumento das taxas, mais apoio eles podem oferecer à economia. Você espera que o México copie as mudanças de política monetária dos Estados Unidos em relação ao aumento de taxas, independentemente dos dados divulgados? Como você espera que fique a próxima taxa de inflação do México? Eu acho que a inflação do México irá provavelmente subir um pouco em junho, mas há o risco de que fique abaixo da meta do banco de 3%, por causa da queda nos custos de energia e uma alteração da taxa de câmbio relativamente fraca. Isso, somado às expectativas de uma política americana estável neste mês, deve assegurar ao México que sua taxa overnight fique a 3% na reunião de 30 de julho. Eu acho que é amplamente considerado que o aumento de taxas preventivo está fora de questão. Dito isso, a decisão recente do Banco Central de adiar as reuniões de política monetária para depois das decisões do FOMC indica que o Banco Central mexicano quer agir depois do Fed. Eu acho que nós não descartaríamos um aumento de taxas, possivelmente de 25 pontos base na reunião de 21 de setembro, se os Estados Unidos realmente começarem a normalizar a política alguns dias antes dessa data. E eu acho que esse é o consenso geral do mercado no momento. O peso caiu para uma baixa recorde diante do dólar esta semana. O México ainda deve se beneficiar do fortalecimento da economia americana? A depreciação do peso diante do dólar neste ano, eu acho que ficou em quase 7%, ilustra bem os problemas enfrentados por negociações populares em mercados emergentes, em uma época em que todos estão ansiosos por causa do aumento das taxas dos Estados Unidos. Embora o último sell-off tenha sido exacerbado por causa da aversão ao risco da Grécia, embora não haja contágio direto para o México. O fato de que o peso é um benchmark de mercado emergente e fácil de ser negociado significa que ele está arcando com o ônus da mudança de sentimento do investidor, mais negativa em relação à região de maneira geral. No entanto, o aumento de taxas dos Estados Unidos deve, em última análise, ser positivo para o peso, pois qualquer fortalecimento da economia americana deve beneficiar a economia mexicana. Quando o Fed subir as taxas, e não deve demorar muito para isso acontecer, eu acho que o Banxico deve seguir seus passos, pois eles devem querer evitar qualquer lacuna entre a taxa americana e a doméstica. Se os espaços entre os aumentos forem muito grandes, isso pode pesar muito sobre o peso. Com isso em mente, eu acho que o recente sell-off do peso foi um tanto excessivo e eu espero fundamentos fortes do México, que eventualmente irão ajudar a moeda a ter melhor performance que o real brasileiro, por exemplo. E uma vez que o sentimento de risco se enfraquecer, eu acho que é isso que vai começar a acontecer. Nathalie, obrigada pela participação. Nossa entrevista chegou ao fim, mas continuem clicando em nosso site para mais atualizações.